Vou resolver esse problema à luz do resultado que a gente obteve no exemplo 1. Tá? Então é só para mostrar o uso de propriedades para a gente resolver esses problemas mais rapidamente. Tá? Então, da mesma forma, a presença deste termo aqui, nós já vimos que g de t é igual a g1 de t menos 1, considerando que eu tenho uma g de s igual a g1 de s e na menos s. Eu vou colocar aqui estilizado s. Tá? Pela propriedade do deslocamento no tempo. Bom, agora eu vou notar o seguinte. Mas g1 de s é igual a s, que multiplica, eu vou chamar de g2 de s, né? E g2 de s é igual a 10s sobre s ao quadrado mais 4s mais 3. E eu fiz essa separação porque nós vimos no exemplo 1, procure o vídeo do exemplo 1, que g2 de t é exatamente 15e na menos 3t menos 5e na menos t, e eu vou colocar aqui, ó, o de t. Tá? G2 de S era causal, e se a gente observasse a região de convergência dele, também seria, também teria a função no tempo seria estável. Tá? Então, G2, só colocar aqui, causal e estável. Tá? Olha a região de convergência, vocês vão ter esses resultados. Região de convergência lá do problema exemplo 1. E por que eu fiz esse S aqui? Quando eu faço essa operação, então coloquei aqui, pela propriedade da derivação, quando eu tenho S multiplicando G2 de S, isso implica em derivada de G2 de T dt. Estou considerando aqui transformada de Laplace bilateral. Tá? Então não estou aqui pensando em qual o valor de G de 2 para T de T igual a 0 menos. Tá certo? Vamos colocar aqui, ó. Transformada Laplace bilateral. Então vamos ver que resultado interessante a gente vai ter aqui. Então veja, basicamente vou derivar esta expressão para encontrar a G1 de T. Tá certo? Então vou colocar aqui, isto aqui é a G1 de T, porque esse resultado aqui é G1 de S, só para não nos confundirmos. Então vamos derivar essa função. G1 de T igual a derivada dt do quê? 15e na menos 3t menos 5e na menos t u de t. Isso é igual. Aplicar a regra da cadeia normalmente. Então, derivada desse termo em colchetes multiplicado por degrau, mais derivada do degrau multiplicado por esse termo em colchetes. Então, vamos começar aqui. Então, vou colocar todo o processo. Tá?
derivada no tempo de 15e na menos 3t menos 5e na menos t, que multiplica u de t, mais derivada de u de t, que multiplica 15e na menos 3t menos 5e na menos t. Veja, processo cálculo 1. Nunca se esqueça que o procedimento é sempre o mesmo de cálculo. Tá? As funções degrau, impulso, rampa, obedecem os mesmos critérios. Derivada desse termo, eu vou ter menos 45e na menos 3t mais 5e na menos t, tudo isso multiplicando u de t, mais delta de t, derivada do degrau, multiplicando 15e na menos 3t menos 5e na menos 3. Mas agora a gente vê o seguinte: o impulso só faz sentido para t igual a zero, onde o valor é um valor muito alto. Tá? Delta de t indefinido. Para t diferente de zero, é zero que multiplica o restante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor de t igual a zero e substituir em t. Porque quando eu substituo, eu vou obter um resultado idêntico. Tá? Idêntico por quê? Eu vou colocar o resultado e já fica mais óbvio. Tá? Então, eu tenho aqui menos 45e na menos 3t, mais 5e na menos t, u de t. Vou até separar aqui, tá? Para facilitar a comparação com o vídeo anterior, o resultado do vídeo anterior. Mas, substituindo t igual a zero, eu vou ter 15 que multiplica 1, menos 5 que multiplica 1, ou seja, eu vou ter 10 delta de t. Então, veja, reforço. Apenas porque eu tenho impulso, esse resultado é idêntico a esse. Tá? E esse aqui é o nosso G1 de t. E assim, o nosso G de t, que é a versão atrasada em uma unidade, fica 10 delta de t, mais 5e na menos t atrasada, mais 5e na menos t menos 1 u de t, menos 45e na menos 3 t menos 1 u de t menos 1. Tá certo? Então, se vocês comparar o resultado, o mesmo que a gente obteve no anterior, mas aqui eu me vali de que eu conheço a relação G2 de S e G2 de T, e eu percebo a propriedade da diferenciação, porque eu estou multiplicando esse termo por S. Se eu tivesse dividindo por S, integral cumulativa. Se eu multiplicasse por S ao quadrado, derivada da derivada, e assim sucessivamente. Então, atenham-se sempre a resultados que você já tem para acelerar o procedimento de cálculo.